No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, como uma pancada doía. No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava por Nossa Senhora, meu Deus, como uma pancada doía. Trabalhava na lavoura, no açúcar, no cinzal. Nego era chicoteado no velho tronco de pau. Quando cheguei na Bahia, a capoeira me libertou. E até hoje ainda me lembro das ordens do meu senhor. Trabalha, nego, nego trabalha. Trabalha, nego, pra não apanhar. Trabalha, nego, nego trabalha. Trabalha, nego, pra não apanhar. Nós estamos aqui na Igreja Nossa Senhora do Rosário, aqui na cidade de Rio Preto, fazendo uma participação simples, mas com muita gratidão a Deus diante desse projeto. E coube a mim, como sacerdote, falar um pouco da espiritualidade de Nossa Senhora do Rosário. A história começa ali por volta de 1200, quando então São Domingos de Gusmão, que é o fundador da ordem dominicana, teve uma experiência mística com Nossa Senhora e ao aparecer para ele, ela então pediu que fosse feito esse momento de oração, o terço, o rosário, para fortalecimento da vida espiritual e principalmente combater as heresias que se viviam ao longo daquele tempo na história da igreja. Então, São Domingos de Gusmão, diante dessa experiência, mas também com a sua inteligência, todo o seu amor e devoção à Nossa Senhora, buscou primeiramente na Sagrada Escritura, sobre Maria. E ali encontrou em São Lucas a primeira parte da Ave Maria, que nós estamos bem acostumados, Então, a primeira parte da Ave Maria é totalmente bíblica, tirada então do Evangelho de São Lucas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Isso está aí no momento da Anunciação, quando o anjo aparece a Maria e diz a ela que ela será a mãe do Salvador. E depois, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, já é uma fala de Santa Isabel, prima de Maria, Nossa Senhora, quando então ela vai visitá-la, sabendo que ela também estava grávida já na velhice. Então a primeira parte da Ave Maria, tirada totalmente da Sagrada Escritura, e depois a segunda parte já é São Domingos de Gusmão, que faz então a elaboração, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, o rosário surge um pouco primeiro da oração da Ave Maria, e sabemos bem, cada mistério nós rezamos 10 Ave Marias, começando com o Pai Nosso e terminando com um Glória ao Pai. E é muito interessante que a experiência de São Domingos de Gusmão vai além da Mariologia. Como eu dizia, se vivia grandes tormentos com heresia e sempre contra a Jesus Cristo, da sua divindade, Se acreditava na sua humanidade e ele então não seria Deus, mas muito pelo contrário, Já falado há muitos anos atrás, no Concílio de Niceno e de Constantinopla, que ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E para que o povo pudesse ter mais ciência de tudo isso, a contemplação dos mistérios, que formaria então o rosário. Então nós temos ali de imediato os mistérios gloriosos,
que já é a parte da ressurreição em diante da vida de Cristo. Temos os mistérios dolorosos, que é ali o momento da paixão e morte de Jesus, e depois os mistérios gozosos, que pegam então desde o anúncio até o momento da sua perda e encontro. Ou seja, o povo rezando o rosário, contemplando os mistérios do rosário, que seria então a junção dos três terços, dos três mistérios que eu acabei de falar, gozosos, dolorosos e gloriosos, estaria tendo boa parte da Sagrada Escritura, vivenciando, refletindo, e aumentando assim, por meio de Maria, junto com Maria, o amor, a adoração a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, a Bíblia, de certa forma, cai na mão do povo a partir da oração de Nossa Senhora, na oração do terço, e aí a devoção, o amor a Nossa Senhora do Rosário. E é interessante fazer uma ligação de Nossa Senhora do Rosário com Nossa Senhora de Fátima, que nas suas aparições, ali em 1917, ou seja, 700 anos depois, ela pede muito aos pastorinhos que se rezem o rosário, que deveríamos aumentar a devoção ao rosário. E é impressionante perceber que como que de fato aumentou. Hoje é muito comum olharmos e vermos as pessoas com o seu terço, então são muitos os movimentos, terço dos homens, terço das mulheres, hoje muitos institutos fazem mesmo a propagação e a devoção ao rosário. Então, Nossa Senhora do Rosário, ela surge num momento muito crucial de luta, de situações difíceis contra os hereges, mas também dessa fortaleza espiritual, quando então nos pede esse grande São Domingos, que faça então essa compilação. E por isso que depois, diante dessa luta, dessa força, Nossa Senhora do Rosário acaba se atrelando aos nossos irmãos escravos. Eles então culmina uma devoção muito grande a ela, em vista de tudo aquilo que eles passavam, para poder então ter força, ter condições, de poder viver todo aquele tormento que eles viveram. Então, estamos aqui numa igreja de Nossa Senhora do Rosário, que foi construída no tempo ainda do Brasil colônia, então, sem dúvida nenhuma, remete muito isso à devoção dos negros, dos escravos a Nossa Senhora do Rosário, nesse pedido de força contra as suas lutas. Uma observação é que depois São João Paulo II acrescentou mais um mistério, E aí o nosso rosário hoje é composto por 4 mistérios. Como já disse, os 3, os gozosos, gloriosos e dolorosos. Agora se acrescentou os luminosos, que vai falar um pouquinho da vida pública de Jesus, desde o seu batismo até o momento do primeiro milagre das bodas de Caná, sua pregação para a conversão e subida para o céu, depois o Monte Tabor, a sua transfiguração e, por fim, a instituição da Eucaristia, o tão sublime sacramento. Então, que possamos ouvir o que Maria pediu tanto a São Domingos, mas também aos 3 pastorinhos lá de Fátima, que possamos cada vez mais crescer o nosso amor a Jesus Cristo através do rosário, e cada Ave Maria que a gente reza, sem dúvida nenhuma, é uma rosa que a gente entrega a Maria e que ela oferta e coloca aos pés de Jesus como uma oração, como um agradecimento que brota do nosso coração. Desde que aqui cheguei, em 1º de maio de 2023,
né, olhei para a igreja aqui do Rosário, já sabendo um pouquinho, né, mas pouquinho mesmo, bem raso da história, sabia que ela estava interditada e tudo mais, mas, né, cada dia que fui aqui passando, fui crescendo um pouco mais e ainda tenho muito a conhecer sobre a Igreja do Rosário. Mas naquele mesmo dia, aquele 1º de maio de 2024, quando aqui cheguei, eu pedi essa graça à mãe, né? Pedi nela: Senhora, que eu não deixe a sua igreja cair, né? Quando vi então, né, ela escorada pelo lado de fora e também a parte de dentro, então pedi que não deixe, né, a sua igreja cair. Rio Preto já passou por isso, talvez 2 vezes. A primeira, que é a antiga matriz, né, que colocada lá hoje o cemitério dos Passos, então a igreja acaba caindo. Depois, até mesmo na primeira construção da igreja matriz atual, também teve a sua queda. Então acho que nós não podemos viver isso uma 3ª vez aqui na história. Por isso precisamos somar forças, né, histórica, faz parte né, do convívio de todo mundo. Cada um tem um pouquinho de uma história com a Igreja do Rosário, e eu que aqui estou hoje, né, à frente da paróquia, mas quero então pedir a sua ajuda para que possamos então fazer algo, né, pela Igreja do Rosário. Nosso primeiro passo é, sem dúvida nenhuma, o projeto, né? O projeto vai nos guiar, o projeto vai nos iluminar, vai falar, né, qual será o valor da obra, da reforma, da restauração. São muitos detalhes, isso que é uma igreja muito antiga, a mais antiga hoje da nossa cidade, é a Igreja do Rosário. Então o projeto é de suma importância para que possamos dar, né, os outros passos necessários. Então nos ajude naquilo que for possível e principalmente na oração, né, que com o rosário na mão, rezando e pedindo a intercessão de Maria, ela nos ilumine, nos proteja, para que possamos então ter novamente a nossa Igreja do Rosário aberta, para que o povo possa vir, rezar, celebrar as santas missas, os demais sacramentos. Eu tenho certeza que ela vai nos ajudar e vai muito agradar o coração dela e o coração de seu Filho Jesus Cristo e Senhor nosso. Pois mais uma vez agradeço, né, todos os envolvidos neste documentário, e o Senhor também os abençoe e os guarde sempre mais, e que seja, né, uma bom ajuda, né, um incentivo para que possamos todos juntos abraçar a Igreja do Rosário. Costumo dizer que a Igreja do Rosário é a joia arquitetônica e histórica do município de Rio Preto. Isso devido à sua antiguidade e importância histórica e cultural, não só para o município de Rio Preto, como para toda a região do Vale do Rio Preto, conforme veremos a seguir ao analisar, né, um breve histórico sobre a Igreja do Rosário de Rio Preto. Não se sabe a data da fundação da Igreja do Rosário do Rio Preto. Muito pesquisamos em Mariana, né, onde deveria estar, né, em função da circunscrição territorial, né, que fazia parte de Mariana, e não achamos o pedido formal para a construção da Igreja do Rosário de Rio Preto. Esse detalhe é muito interessante, porque a Nossa Senhora do Rosário, ela era muito devotada pelos escravizados de origem africana, né? E eles eram, naquela época, no Brasil colônia, né, já existia a matriz de Nosso Senhor dos Passos do Rio Preto, que ficava bem ao centro do atual cemitério de Nosso Senhor dos Passos, no atual bairro Morro dos Pintos. Então, os escravizados, naquela época, eles eram impedidos, proibidos de frequentar a igreja. Por essa razão, de costume, nas cidades coloniais, eles construíam uma simples e singela capela em devoção a Nossa Senhora do Rosário. Então, o fato de não ter encontrado pedido para erigir essa capela, né, é um indício de que, originalmente, ela tenha sido construída ainda no século XVIII pelos escravizados de origem africana que residiam, né, trabalhavam nas fazendas aqui do atual município de Rio Preto.
Corrobora essa informação uma visita de alguns arquitetos e engenheiros, né, especialistas no tema. Eles vieram na década de 2010, né, eles vieram a Rio Preto e visitaram a igreja e não tiveram dúvida de que a sua arquitetura é de uma igreja do século XVIII. Deram como exemplos aparentes na época, no portal, bem embaixo do atual portal, que dá acesso à nave central da igreja, existe uma pedra muito bem acabada, extensa, né, que possivelmente indica que ali, originalmente, que era a entrada principal, né? Além disso, o arco, né, já se vê que foi feito, a segunda parte da igreja, vamos colocar assim, a ampliação dela, que ocorreu em 1860, já existia tijolo de adobe, né? E a parte original, que é a parte menor, essa sim foi feita com técnica de pau a pique, né? Aqui na nossa região utilizava-se a ripa do palmito. Então podemos sugerir, né? Não podemos afirmar ainda, que trata-se de uma igreja que foi construída no século XVIII. Em 1821, quando Rio Preto finalmente conseguiu, né, ser elevado à categoria de curato, né? Curato de Nosso Senhor dos Passos do registro do Rio Preto, né? Até então, Rio Preto era uma capela filiada da matriz de Barbacena. Então, a primeira conquista de Rio Preto, o primeiro reconhecimento na hierarquia religiosa administrativa de Rio Preto se deu em 1821. E como a igreja, né, a matriz de Nosso Senhor dos Passos, que se encontrava no cemitério, no atual cemitério, já estava em ruínas em 1821, que temos registros que ela já existia, já era celebrado batismo e diversos atos religiosos nela, o primeiro mais antigo em 1794, né? Então em 1821 ela já estava em ruínas. Dois mineradores, abastados fazendeiros do município de Rio Preto, dois irmãos, Manuel Gomes de Oliveira Lima e Joaquim Gomes de Oliveira Lima, eles se uniram e fizeram uma reforma e ampliação da Igreja do Rosário, que era um requisito, né, ter uma capela decente para ser criada o curato, né? Então foi criado o curato em 1821. O primeiro pároco a chegar em Rio Preto, que chegou nessa data em 1821, Frei Henrique da Anunciação Gotti, né? Ele veio e a Igreja do Rosário é que serviu de matriz para Rio Preto. Olha que interessante. Então, ela foi melhorada em 1821 para receber o primeiro padre. Olha que história interessante e importante. Para receber o primeiro padre e servir de matriz. Em 1832, com o crescimento de Rio Preto, com a chegada das grandes plantações de café, dos barões do café, Rio Preto foi elevada à paróquia. Mas, como a igreja, a matriz ainda continuava em ruínas e a Igreja do Rosário funcionava de matriz, ela novamente recebeu uma reforma desses dois irmãos que ampliaram, embelezaram, e aqui continuou sendo a sede, né? Sendo a matriz da paróquia de Nosso Senhor dos Passos do Rio Preto, em 1832. E muito interessante, né, que aí a gente deixa um pouquinho de lado a importância dela para a história local e passamos a ver a Igreja do Rosário uma importância regional e nacional para ela. Por quê? Porque em 1842 aconteceu a Revolta Liberal, né? A Revolta Liberal no Brasil, né? Especialmente nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Então os rebeldes, eles queriam tomar o poder, né, em Minas Gerais, e nisso o futuro Duque de Caxias, né, ele foi nomeado para comandar as tropas legais, né, para conseguir abafar essa revolta, né, que se concentrava em Santa Luzia, na Grande BH. Ali era o reduto dos rebeldes. E o encontro dos soldados, né, da Guarda Nacional, ele aconteceu em Rio Preto. Ainda não existia matriz, que fica logo de frente aqui a Igreja do Rosário. Então, no Largo do Rosário, né, onde hoje
se encontra a matriz edificada, ali era um campo, era um pasto, né? E é ali que vieram as tropas imperiais, inclusive do Rio de Janeiro, diversos cantos de Minas Gerais, se concentraram em Rio Preto, sob o comando do futuro Duque de Caxias, que permaneceu em Rio Preto, montou a sua base militar dentro dessa igreja do Rosário. Aqui ele dormia, aqui ele se reunia com diversos personagens importantes daquela época do Brasil. Tudo aconteceu aqui, né, na igreja do Rosário, que é testemunha viva dessa parte da história do Brasil. Daqui, então, eles saíram, foram a Santa Luzia, conseguiram combater a revolta, e Duque de Caxias fez questão de voltar a Rio Preto e celebrar uma missa aqui na igreja do Rosário, em agradecimento à população de Rio Preto, que tanto o apoiou naquele período. Em 1860, ocorreu a última e grande reforma e ampliação da igreja do Rosário. Ela foi que deu à igreja do Rosário essa aparência atual, inclusive, né? Ganhou as torres, enfim, ela foi embelezada. Quem promoveu essa obra foi o Barão de São José e a Baronesa de São José, duas figuras importantíssimas para Rio Preto. Ela, inclusive, né, é considerada a maior benemérita da história de Rio Preto. Ela não só deu essa aparência atual e bancou a reforma da igreja do Rosário, como ela foi a principal doadora, né, de dinheiro para se montar a Santa Casa de Misericórdia de Rio Preto. Ela promoveu também a criação da Casa da Criança, hoje Asilo de Rio Preto, e o inventário dela é muito interessante. A gente teve oportunidade de pesquisar o inventário dela. Ela deixa toda a sua fortuna para os pobres de Rio Preto. Então, uma figura interessantíssima, que merece muito ser pesquisada e valorizada pela população de Rio Preto. E ela está sepultada aqui, na igreja do Rosário, ao lado do Barão de São José. Eles escolheram ser sepultados na igreja do Rosário, foi uma escolha deles, no inventário, que consta no inventário deles, e não na matriz de Nosso Senhor dos Passos. Então, dito isso, só queria, assim, acrescentar ainda, né, esse aspecto aí de personagens históricos importantes, né, para Rio Preto, mais dois padres de Rio Preto, que estão também igualmente sepultados aqui, escolheram serem sepultados na igreja do Rosário. Um está bem aparente, né, logo na entrada da igreja do Rosário, ao lado esquerdo, está ali o jazigo bem aparente, no mármore branco, que é o padre José Inácio de Souza Bittencourt, né, que muitos se lembram dele, os moradores mais antigos se lembram dele. Ele era conhecido como Padre Zé, ele era natural de Rio Preto, e além de padre destacado, inclusive ele ganhou uma homenagem. Ele tinha uma responsabilidade na igreja católica, na região todinha era dele, um cargo que existia à época. Então, não só a igreja católica enxergava o Padre Zé com muito bons olhos, né? Era uma pessoa muito culta, que foi nascido na fazenda na fazenda Barra de Santana, que até hoje existe, era dos pais dele. Eles tinham uma casa bem na Praça Barão de Santa Clara. Ele herdou isso tudo. E ele entrou na política em Rio Preto, ele foi eleito 2 vezes prefeito da cidade de Rio Preto. Foi uma figura extremamente benemérita também, que escolheu ser sepultado na igreja do Rosário. E por fim, eu não poderia deixar de citar outro vulto da história rio-pretana, que está sepultado aqui na igreja do Rosário, que é até um objeto de trabalho meu, né, que estou pesquisando já há alguns anos, uma figura interessantíssima. Padre João de Souza Godin. João de Souza Godin chegou na década de 1840 a Rio Preto, como padre coadjutor em Rio Preto. Depois ele assumiu como vigário. Ele fundou a primeira escola de Rio Preto em 1848. Ele entrou para a política e foi eleito diversas vezes vereador em Rio Preto. Foi ele quem redigiu, por exemplo, o testamento da Viscondessa do Monte Verde. E, pasmem, Padre João de Souza Godin era negro, ou seja, um padre preto
pleno Vale do Café Escravocrata, onde residiam mais de 5.000 escravizados, com toda certeza, um padre negro ganhou destaque. Essa é uma história que merece muito ser investigada e contada, né? E um capítulo dessa história está aqui também na Igreja do Rosário, uma vez, conforme consta do seu inventário, ele escolheu ser sepultado aqui na Igreja do Rosário. Então, em função de toda essa importância histórica da Igreja do Rosário, também devido à sua antiguidade, né, porque se trata de um prédio, de uma edificação do século XVIII, a gente está mobilizando todos os esforços, pedindo a união de todos os setores, autoridades, todas as entidades civis de Rio Preto, né, porque é urgente e necessário demais os esforços de todos no sentido de conseguirmos angariar recursos para restaurar a Igreja do Rosário. E para isso, o primeiro passo, depois de muito estudar, né, de muito reunir, especialmente com o padre João Carlos, o nosso querido pároco da paróquia de Nosso Senhor dos Passos de Rio Preto, que muito tem se esforçado desde que chegou para conseguir essa reforma. Depois de muito estudar, nós temos em nossas mãos o primeiro passo para que isso seja feito, né, essa reforma, que é o projeto, né? Para se conseguir recurso, tem que ter um projeto. E o projeto mais interessante, né, mais em conta que nós conseguimos, não é um valor baixo, é um valor de R$240 mil, né? Mas é necessário esse projeto, por quê? Porque nesse projeto é a primeira etapa, onde é feito todos os laudos e orçamentos da igreja. Vai se analisar a parte estrutural, vai se analisar a arquitetura, parte elétrica, sanitária, telhado, pintura, né? E ao final o orçamento. Então, tudo isso que vai ser pesquisado e colocado de acordo com o que determina a Lei Rouanet, é onde tem o recurso para que isso seja liberado, né? É lá na Lei Rouanet. A exigência primeiro é o quê? É um orçamento nesses moldes. Então, a gente está com esse orçamento em mãos e lutando agora para conseguir recursos para poder pagar esse orçamento, que é o primeiro passo. Uma vez com o orçamento na mão, aí sim a gente pode começar a obra. Esse orçamento já vai ter o apoio da paróquia de Rio Preto, que logicamente não dispõe da totalidade desses recursos. Vai ter o apoio do Conselho de Patrimônio de Rio Preto, que eu queria até agradecer aqui na presença, os conselheiros, na presença do presidente, do Matheus, né, que é o secretário de Cultura e Turismo de Rio Preto, que já se dispôs, iremos nos reunir nos próximos dias com eles, para ver em que o Conselho de Patrimônio pode colaborar, uma vez que essa igreja é inventariada, né? Então, assim, o dinheiro do Conselho de Patrimônio, ele deve ser usado para isso, só pode ser usado para isso, tal como já foi usado no futuro recente, né? Eu que fiz parte do Conselho de Patrimônio, eu posso falar com propriedade, cerca de R$260 mil, quase R$300 mil, na verdade, para restaurar o prédio onde funciona a prefeitura. Então, por que não investir o dinheiro no restauro da Igreja do Rosário? Então, esse vídeo aqui, além de a gente contar um pouco da história da igreja, dos detalhes arquitetônicos, religiosos, a intenção dele também é sensibilizar a todo mundo que agora nos assiste, para que somamos esforços para, enfim, conseguimos preservar a Igreja do Rosário, para que ela não caia de forma alguma, que se perder a história do Rosário, eu tenho certeza, parte considerável da história de Rio Preto e do Vale do Rio Preto também estará perdida. Então, temos essa chance, é muito interessante a gente divulgar bastante esse documentário e buscar unir esforços para, no futuro próximo, com o orçamento em mãos, darmos finalmente início à tão necessária e aguardada reforma da Igreja do Rosário de Rio Preto. Meu pai era provedor do Senhor dos Passos. Caiu a torre da Igreja do Rosário. Ele convidou uns amigos para fazer a restauração da torre. O seu pai da Márcia, cabeleireiro, esqueci o nome dele agora,
pegou a obra para fazer. Compraram material, tranquilo, e começaram a obra. De repente, meu pai disse para mim assim: o dinheiro para pagar o pedreiro acabou. Eu falei: ué, convida uns amigos aí para ajudar. Ele não respondeu nada e a obra continuou. Ninguém na minha casa perguntou nada. Depois que estava tudo pronto, arrumado, o pedreiro, conversando comigo, que era vizinho ali, falou para mim assim: você sabe quem pagou para restaurar a torre? Eu falei: não, foi, meu pai arrumou a comissão. Não, quem pagou a obra foi seu pai. Nem para os filhos dele dentro de casa ele contou. Porque ele tinha um lema assim: o que eu dou com a direita, a esquerda não precisa saber. E ele, aí depois, já estava tudo arrumadinho, duas senhoras resolveram fazer um quadro, que está pregado ali, deve estar ainda, né? Botou o nome de uma porção, e o último nome foi do meu pai. Ele leu aquilo e falou assim: não tem problema não, os últimos serão os primeiros. Encerrou o assunto. Né? Aí depois disso aí, me tocando. Agora caiu outra vez, né? O telhado está precisando de conserto, né? Vamos ver se alguém assume, né, a responsabilidade de fazer uma campanha para consertar, né? Lembro da dona Dalva, que já faleceu. No mês de outubro ela rezava o terço, toda noite. Isso aqui ficava lotado de gente. Foi indo, acabou, ninguém mais procurou fazer, né? Tinha muita coisa boa aqui. Serviu de capela mortuária muito tempo, porque não tinha onde pôr o defunto, né, como diziam. Fazia velório aqui na Igreja do Rosário, até que fizeram a capela mortuária, né? Demorou toda a vida, mas fizeram. Mas velório era aqui nessa Igreja do Rosário. Mas tinha missa aqui, sim. Não me lembro assim as datas, né? Eu só sei que no mês de outubro tinha terço toda noite, um mês inteirinho. A dona Dalva vinha rezar o terço aqui. A procissão de Ramos era celebrada aqui na porta deles. Quer dizer, celebrada dentro da igreja, mas o largo ali ficava lotado, né? Porque não cabia. Não cabia o povo todo aqui dentro, né? Toda Semana Santa, a procissão de Ramos era aqui. Foi indo, foi acabando. Eu acho que deveria fazer uma campanha assim, um livro de ouro, vamos dizer assim. Pegar assinaturas e a contribuição do povo do Rio Preto, porque é o Padre João falar lá na igreja e o povo ajudar. Isso eu tenho certeza. Porque todo mundo gosta dessa igreja. De vez em quando passa um da perto e fala assim: gente, não vai, ô Janinha, não vai restaurar a torre da igreja não, não vai restaurar a igreja não, o telhado. Eu falei: vai, gente, tem que ter calma. Uma hora dá certo. Primeiro a Maria começou a marcar. Tinha um caderno, a gente anotava as missas ali. No sábado eu passava tudo para uma agenda e levava para o padre. Toda semana era aquele... As missas eram marcadas na janela da minha casa. Eu me lembro de uma frase do meu pai quando leu aquela placa ali. Esqueceram de colocar uma vírgula
Pode ler lá que ainda está do mesmo jeito. Aí ficou parecendo que o Caxias passou aqui naquela data. Aí meu pai, era muito gozador, falou assim, não, tá certo aquilo lá. Ele almoçou comigo. Ele almoçou aqui em casa, quando ele passou. Porque a vírgula ficou parecendo que a data ali foi a data que o Caxias tinha passado. Eu ajudei a Maria Pinheiro sempre na sacristia, mas não aparecia. Aliás, nem a Maria gostava de aparecer, né? Foram só mais uns 70 anos por aí. Paulo Ubiraci Carneiro, marido da Célia Passo, falecido já há muitos anos. Inclusive ele tirou essa foto, quando ele tirou, falaram para ele assim, essa menina é neta do Salabé. Aí ele pegou, mandou a foto para meu pai. Era a minha sobrinha, a Ana Paula, e a Cissa, filha da Cecília, que estava no balanço ali. Aí ele mandou a foto para meu pai.